Antônio, tu nem sabes. Essa semana eu estava lembrando do meu casamento. Estava vendo algumas fotografias. Pois é, e no outro episódio, nós vimos assim que os Guarani pré-reducionais possuíam um casamento assim muito diferente dos cristãos. E hoje nós veremos sobre o casamento religioso dos indígenas nas missões jesuíticas. Antônio, o que você tem a nos dizer sobre isso? Professora Matilde, como era de se esperar, os missionários jesuítas deram um grande destaque ao sacramento do matrimônio cristão, seguindo a tradição católica, mas também como forma de controlar a sexualidade indígena. Assim estabeleceram a idade do casamento no limiar do que consideravam necessário para que os jovens formassem e sustentassem suas famílias. O casamento nas reduções acontecia aproximadamente aos 17 anos para os rapazes e aos 15 anos para as moças. Embora acontecendo bastante cedo, o casamento poderia ser antecipado em casos de gravidez ou de haver riscos de incontinência sexual do casal. Mas e quando os jesuítas formaram as reduções, os Guarani já formavam família. Então, essas uniões anteriores à chegada dos missionários foram desfeitas? Matilde, na chegada às terras indígenas, os missionários perceberam, como já vimos em outro episódio, casos em que as lideranças possuíam mais de uma esposa, além do que as uniões matrimoniais entre homens e mulheres nem sempre eram perenes ou duradouras, podendo tanto homens quanto mulheres abandonar seus casamentos e construir novas uniões. Daí que surgiu o debate teológico se tais uniões poderiam ser consideradas como casamentos ou não. Se fossem consideradas válidas, bastaria que os missionários as revalidassem através do sacramento do matrimônio cristão. Mas alguns teólogos achavam que elas não eram válidas, pois não tinham como base a indissolubilidade, sendo meros concubinatos. Outros as consideravam válidas, já que os indígenas distinguiam entre as mulheres, as principais e as demais. Nesse caso, era preciso então que se validasse o casamento com a primeira mulher e as outras, caso existissem, fossem destinadas a outros homens. Mas havia ainda uma posição teológica intermediária, que afirmava que os casamentos dos caciques polígamos não eram válidos, mas dos demais sim. A solução encontrada pelo Papa Urbano VIII foi que, em caso de poligamia, o marido pudesse escolher aquela mulher que quisesse ter ao seu lado no casamento cristão, não sendo necessariamente a primeira mulher. No caso dos casamentos monogâmicos, eles foram validados pela Igreja. Mas no início do projeto reducional, o próprio Padre Montoya registrou que os missionários evitavam tocar no sexto mandamento para não tornar o cristianismo odioso entre os indígenas. Mas e como era essa cerimônia dos casamentos numa redução? Aí fiquei curiosa. Prof. Tilde, mesmo que possa haver diferença entre uma redução e outra ao longo do tempo, eu trago o relato do padre Antônio Sepe sobre o assunto, abre aspas. Também faltam os empecilhos existentes na Europa, se há bens dotais ou não, se o marido vai sustentar sua mulher e filhos, se poderá prover-se de moradia e vestuário. Essas cogitações aqui nada impedem, porque o Pai Celeste os alimenta, mesmo que não tenham aprendido nenhum ofício ou profissão. Dou, pois, a um desses jovens casais uma das casas existentes no povoado, e dou-lhes também as vestes nupciais, que são 5 côvados de pano de lã para o marido e outro tanto para a mulher. Cama, ou seja, um couro de boi também não falta, para ser estendido sobre o chão raso.
E dou-lhes também o banquete nupcial, constante de uma ou mais vacas gordas. Só uma única cláusula tem o nosso direito, referente aos bens paternais, que a Índia precisa trazer ao seu marido: um porongo oco, e nada mais. Aliás, nesse porongo prende-se a condição de que nele a mulher precisa ir buscar a água do rio ao seu marido. Em compensação, é o homem obrigado a trazer a lenha para a cozinha. Com essa cerimônia celebra-se o casamento e é contraído o santo estado matrimonial. Para as bodas, lhes permitimos pequenos jogos e algumas pequenas danças. Quando estão casados e quando terminou a Santa Missa, o noivo vai para ali, a noiva para acolá. E quando tudo termina bem, fazem ao meio-dia o primeiro jantar juntos e convidam eventualmente ainda o pai e a mãe da noiva, todos comendo da vaca que lhes dou e do pouco de sal, de 1 ou 2 pães, um pouquinho de mel, com que se banqueteiam e vivem regaladamente. Deve-se notar ainda o seguinte: quando os indígenas querem contrair matrimônio, não é o homem que vai pedir a mão da mulher, mas ao contrário, é a mulher que precisa pedir o marido para o santo matrimônio. Vindo, pois, uma moça ter comigo, dizendo: pai, eu quisera contrair matrimônio com esse ou aquele, se tu concordas. Convido depois o rapaz a ter comigo e lhe digo: essa, meu filho, pretende casar-se contigo, concordas? Se disser sim, e quase sempre dizem sim, nada mais é necessário e está tudo certo. Fecha aspas. Esse relato do Padre Sepp é muito parecido com o relato feito pelo Padre Cardiel, quem escreveu que as cerimônias de casamento eram coletivas, pois sendo povoados grandes e havendo apenas uma paróquia, não haveria dias festivos suficientes para que fossem feitas as 3 admoestações exigidas pelo ritual, que aconteceria ao longo de 3 dias seguidos. A cerimônia começava com a leitura para todo o povo dos impedimentos do matrimônio e apresentava-se a lista dos que desejavam casar. Na igreja, chamavam-se um a um os noivos de ambos os sexos e em seguida era perguntado a cada um se aceitavam o casamento de livre e espontânea vontade ou se estavam sendo forçados pelos pais, pelo cacique ou por outra pessoa. Perguntava-se também se haviam refletido bem sobre o que estavam fazendo, sendo que raramente acontecia de não aparecer 1 ou 2 dizendo que foram forçados e que não desejavam casar-se com quem havia sido designado na lista. Observando não haver impedimentos, os noivos se alinhavam diante das portas da igreja, seguindo a ordem da lista feita pelo secretário principal. Depois o padre saía com ricos ornamentos, acompanhado pelos acólitos que levavam a cruz, caldeirinha e sope de prata, e uma rica bandeja com os anéis, e 13 reais de prata que serviriam como arras do noivo à noiva. O padre tomava o consentimento mútuo de cada casal, os aspergia com água benta e entregava os anéis e os 13 reais de prata. Na sequência, esses itens eram devolvidos ao padre para que entregasse simbolicamente aos demais noivos. Após isso, acontecia a missa, os demais ritos e, ao final, festas no povoado. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Ai, sabe, Antônio, olha, cada vez mais eu me surpreendo com esses novos episódios que estão aparecendo dessa série. Ai, muito bacana mesmo. Até o próximo Água de EVT. Obrigado.